Nessa aula, nós vamos abordar os tópicos de React e Redux. Conforme nós observamos em aulas anteriores relacionadas ao uso da biblioteca React, a biblioteca ela nos orienta a separar a nossa interface, a nossa aplicação web no lado cliente, em múltiplos componentes de interface. Cada um desses componentes de interface, a princípio, nele existiriam implementações associadas à forma como ele é apresentado para o usuário, por exemplo, pelo método render. Ele conteria um conjunto de estados associados ao componente e ele poderia receber um conjunto de propriedades dos componentes superiores na hierarquia a ele. Um detalhe a ser observado com relação a esses componentes é que normalmente eles vão ser organizados seguindo uma determinada hierarquia, em que eu tenho um componente pai, um componente filho, componentes irmãos. E a comunicação entre esses componentes ela pode ser realizada de múltiplas formas. Esse tipo de estruturação da aplicação, ele traz, na verdade, algumas pessoas da comunidade de desenvolvimento levantaram a possibilidade de que quando nós trabalhamos com uma aplicação muito grande, em que nós temos múltiplos componentes de interface, pode ser que isso traga uma determinada complexidade de comunicação relacionada à alteração do estado da aplicação e como vai ser realizada a comunicação desse estado entre os componentes. Só para exemplificar, eu trouxe essa figura que eu peguei do site do hackernoon.com, Restate the Story of Redux Tree, que ele exemplifica como seria uma aplicação React com múltiplos componentes. E a questão é que o estado da aplicação, quando você implementa o React, ele fica armazenado dentro de estados de componentes ou propriedades de componentes. E o problema acontece quando eu tenho múltiplos componentes e uma alteração de estado em um determinado componente precisa ser replicada para outros componentes. E aí, então isso daí traz uma certa complexidade de comunicação, porque pelo modelo do React padrão, normalmente você vai precisar fazer essa comunicação entre os componentes de interface um a um, até você chegar em todos os nós que precisam receber essa atualização na árvore de componentes. O Redux, ele é um dos padrões que foi levantado para tentar resolver, para tentar minimizar esse tipo de problema. Ele não é o único padrão que foi utilizado para resolver esse tipo de problema, ele é baseado em outros padrões, como Flux, por exemplo, mas ele é uma das soluções bastante utilizadas atualmente. E ele, basicamente, é definido com base na definição de 3 componentes de interface. Então, a ideia vai ser separar a nossa interface. Além de componentes de interface, nós vamos ter ações, reducers e um componente chamado store. Essa figura eu trouxe do website medium.com, React Brasil, iniciando com Redux, e eu deixei o link disponível para vocês também acompanharem. Esses componentes na nossa aplicação, eles vão ter diferentes responsabilidades. Por exemplo, o componente store ele vai ter como finalidade armazenar o estado da nossa aplicação. O estado, a princípio, vocês podem entender ele como uma representação dos dados que a nossa interface está carregando. E o exemplo que eu ilustro para vocês nesse slide é um exemplo de uma aplicação de to-do, de uma to-do list, né? Em que o estado, basicamente, dessa nossa aplicação seria representado por uma lista de itens basicamente que vão ter cada um deles um texto, e uma informação se ele está completo ou não, né? Se ele foi realizado ou não. Adicionalmente, o Redux ele também prevê um outro componente, que é o componente chamado de ação. E no slide eu ilustro para vocês exemplos de ações dentro desse modelo do Redux, que seriam, por exemplo, uma ação essas ações, a princípio, elas são objetos JavaScript, e essas ações elas vão ter tipos e eventualmente um valor associado. A primeira ação que eu ilustro ali, considerando novamente o contexto de uma to-do list, é uma ação de adicionar um item de to-do, né? E aí, atrelado a essa ação de add to do, eu vou ter um texto que fala exatamente qual que é o item que vai ter que ser adicionado na minha lista de to do.
Uma outra ação prevista nesse nosso modelo é a ação de toggle to do, que é uma ação que ela vai basicamente dizer para eu pegar um determinado item da minha lista de to-do e falar se ele foi completado ou não. Atrelado a essa ação, eu tenho um índice que vai identificar qual o item da minha lista de to-do que deve ser alterado o estado de completude dele. E por fim, eu tenho uma última ação ali que foi estabelecida, que é para eu alterar a visibilidade, o filtro de visibilidade dos itens da minha lista de to-do. E por fim, o último componente atrelado a essa implementação é o componente de reducer. E a ideia do reducer é que ele é uma função que ela vai receber um estado inicial da aplicação, né, o estado anterior da aplicação, o estado atual da aplicação, e uma ação. E dado que ele recebe essas duas informações, ele, dependendo da ação que foi realizada, ele vai identificar qual atitude ele deve tomar para de alteração no estado geral da aplicação. Nesse caso ali, vocês podem observar que o reducer ele nada mais é que uma função que recebe o estado atual da aplicação em uma ação, e dependendo do tipo de ação, ele vai realizar uma determinada operação no estado da aplicação. Por exemplo, se ele receber uma ação do tipo add to do, ele vai concatenar um novo objeto na lista de to-dos que representam o estado da aplicação. Sendo que esse to-do que vai ser acrescentado, ele vai utilizar o texto passado na ação e o estado de completude dele, por padrão, vai ser falso. Se ele receber uma ação de toggle to do, ele vai verificar todos os to-dos da nossa lista do estado atual da aplicação, vai procurar por aquele to-do que tiver um índice atrelado ao índice passado como parâmetro, e ele vai alternar o estado dele de completude de acordo com isso. E a execução padrão dessa função de to-do, ele vai retornar o estado da forma como ele foi definido. Esses três componentes, eles vão atuar da seguinte forma. A princípio, a ideia é que nós vamos ter o nosso componente de interface. E esse nosso componente de interface, ele vai representar a view da nossa aplicação. Essa view, ela vai, toda vez que ela quiser realizar uma determinada operação para alterar o estado da minha aplicação, ela vai lançar uma ação. Essa ação, ela vai ser lançada para um dispatcher. Esse dispatcher, ele vai passar essa ação para um reducer. O reducer, ele vai usar o estado atual da aplicação para realizar uma atualização do estado. E uma vez que seja realizada uma alteração do estado, essa alteração do estado tem que ser refletida no componente de interface. Esse diagrama especificamente eu peguei do website que eu passei a URL ali, levelup.gitconnected.com, React CRUD App Without and with Redux. E ela ilustra bem a arquitetura geral dessa solução, que ela é baseada no uso de ações para comunicar alterações de estado da nossa aplicação. O reducer, que basicamente ele vai definir como que, dada uma determinada ação, como que eu vou alterar o estado da minha aplicação, e o estado, basicamente, que tem que ser refletido nos componentes React. Vale destacar que o Redux ele é um padrão estabelecido para a comunicação de componentes de interface, e ele não é específico do React. O Redux ele pode ser aplicado com outros frameworks também, como, por exemplo, o Angular e o Vue, por exemplo. Uma vez implementando essa arquitetura, nós vamos migrar o nosso conceito, que ao invés da gente fazer a comunicação de alteração de estado entre os componentes de interface, nós vamos migrar para esse modelo arquitetural de comunicação, em que, dado que eu tenho uma alteração de estado dentro de um componente de interface, essa comunicação ela vai ser notificada para o componente store por meio de uma ação. O componente store ele vai receber essa ação e vai usar os reducers para definir como ele vai atualizar o estado. Uma vez tendo atualizado esse estado, todos os outros componentes de interface eles podem ser notificados dessa alteração diretamente pelo componente store, sem haver a necessidade de eu ficar fazendo a comunicação entre os componentes. Agora, só para tentar ilustrar isso em um exemplo um pouquinho mais simples, vamos considerar
um componente de interface que nós vamos implementar, que ele é baseado simplesmente o objetivo dele é registrar usuários dentro da nossa aplicação. Então ele tem um campo de texto para receber como entrada um usuário, um botão de adicionar, e eu apresento a lista de usuários que estão acrescentados na minha aplicação. Inicialmente, nós podemos definir o estado da nossa aplicação, o modelo de estados da nossa aplicação. Nesse caso, eu considerei que a nossa aplicação ela vai ser composta por um único estado, que é o estado users, e esse estado users ele pode armazenar um vetor com os nomes dos usuários que estão inseridos na nossa aplicação. Por sua vez, a única operação que eu estou implementando nesse nosso componente de interface vai ser a operação de adicionar um usuário. E aí eu posso definir essa nossa ação como um tipo user add, né, para adicionar o usuário, e a única informação que eu preciso passar adiante é qual usuário eu quero adicionar, considerando esse nosso exemplo simples de implementação. O reducer, por sua vez, ele vai ser uma função que ele vai identificar que quando ele receber uma ação do tipo adicionar, ele vai precisar definir como que o estado da nossa aplicação vai ser alterado. E como vocês podem observar, dado que chegou uma ação de user add dentro do nosso reducer, o nosso reducer ele vai chamar o método add. O método add, por sua vez, ele vai pegar dentro do estado da nossa aplicação a propriedade users, ele vai concatenar o valor passado na ação com o valor do estado anterior, que é o states.users. Então ele basicamente só está gerando um novo vetor com o valor novo passado adiante. O componente store, por sua vez, ele vai utilizar o estado anterior da aplicação, a ação passada para o store e o reducer para gerar o novo estado da aplicação. E uma vez ele atualizando esse novo estado da aplicação com o valor que foi passado ali, por exemplo, que é o nome Reginaldo ali, ele vai ser responsável por atualizar o componente de interface. E aí, basicamente, na interface seria refletida essa atualização com o usuário para o usuário. Nesse modelo, é importante vocês observarem que, basicamente, o estado da aplicação ele não fica armazenado dentro de states e nem de propriedades dos componentes de interface do React. No entanto, ela vai ser, o estado ele vai ser armazenado dentro de um componente maior que vai ser o store. Esse store, por sua vez, ele vai poder ser acessado por múltiplos componentes de interface. Então, uma vez que essa comunicação está centralizada no componente store, todas as outras componentes de interface, a princípio, eles podem fazer uso dessa informação. O Redux ele é guiado por um conjunto de princípios, que basicamente são 3 princípios, conforme definido no próprio site do Redux. E esses princípios são utilização de uma fonte única de armazenamento de dados, né, que basicamente seria representado pelo estado da aplicação, armazenado no componente do store, do modelo Redux. Os componentes eles têm apenas acesso à leitura dos estados. Sempre que eles querem realizar a alteração do estado, eles não fazem essa alteração acessando diretamente o estado, mas eles vão precisar lançar uma ação que aí o store, junto com os reducers, vão definir como que o estado vai ser alterado na aplicação. E as alterações pelos reducers, elas têm que ser realizadas apenas por meio de funções puras. Ou seja, eles não vão pegar o estado anterior da aplicação e realizar a alteração diretamente no objeto de estado, mas eles vão gerar um novo objeto de estado que vai ser atualizado na aplicação. Isso, de certa forma, a gente já implementou nos nossos exemplos de React anteriormente.